Boa tarde a todos que estão aqui presentes, né? A gente vai começar agora falando sobre um assunto do crescimento desordenado das cidades, problemas e perspectivas. Eu me chamo Evelyn, estou aqui com minha colega Clara, Eduarda, Sabrina, Bruna e o nosso professor Jonathan Luque. Então, há muitos anos, a sociedade começou o processo de formações de cidades. E, infelizmente, o contexto histórico de como a urbanização começou, grandes cidades de São Paulo continuam crescendo desordenadamente, muito rápidas, e isso causa uma falta de organização nas cidades, e muita infraestrutura falta, causando coisas que prejudicam a sociedade, pois as cidades com falta de estrutura e feitas com muita rapidez, causam problemas para as cidades. Casas que ficam muito apertadas entre si, quando tiver uma chuva, pode causar uma enchente. E isso vai agravando, né, com a sociedade. O crescimento desordenado das cidades é resultado das expansões dos centros urbanos sem planejamento. Esse fenômeno traz uma série de impactos que podem ser sentidos pela população, que vão desde problemas na mobilidade urbana até questões estruturais, como moradias em locais inadequados. Bom, aqui em Cajazeiras tem um sítio, que é em Boqueirão, que isso acontece, que é onde o pessoal mora na parede do açude, que eles tiveram que sair de lá por conta do açude, que a barragem que estava quebrando, e eles tiveram que sair de lá, que é onde casas estão construídas em lugares inadequados, que não é para estar. E eu acho isso super errado também, não só no sítio, mas na cidade. Casas que são construídas ao lado de bueiro, que quando enche, acaba prejudicando dentro de casa, perde muita coisa. Casas que são construídas em lagos, que tem muito aqui em Cajazeiras também, e acaba prejudicando muito, muito, muito. Tanto a sociedade como as cidades, os sítios, que era para ser uma coisa muito organizada, está acabando virando bagunça. Eu vou falar o que poderia ser feito para combater o problema. Não digamos que combater, porque isso é um problema que já vem enraizado. Que eu acho assim, que para ele ser combatido, tem que, como é que eu posso dizer? Tem que evoluir muito. O mundo tem que evoluir muito para que isso seja combatido. Não o mundo, mas em específico o Brasil, né? Porque ele tem muitos casos de enchente. E, todo ano acontece uma. E já é, rotineiro, já é da nossa rotina. Sempre, todo ano, tem que ter alguma enchente para ficar marcada na história do Brasil. E é necessário que haja investimento de melhoria de infraestrutura local, com práticas sustentáveis, e, além disso, apropriando-se de inovações tecnológicas. O que eu quis dizer? Eu quis dizer que, as inovações tecnológicas estão aí, e a gente poderia utilizar delas para uma coisa mais necessária. Por exemplo, não só utilizar para besteira, mas sim utilizar de uma forma mais saudável. Deveríamos adotar sistemas de monitoramento, como a Bruna falou. E eu vou falar também 5 soluções de mobilidades urbanas para grandes centros urbanos. Aí, uma delas é a política pública, que, as políticas públicas poderiam, ajudar mais nesse caso, pois o problema não está só nas pessoas, está também no Estado, que governa, está também na prefeitura, que, o problema já é enraizado, como eu tinha falado. Aí também na redução de deslocamento, planejamento urbano, fontes de energias limpas para o transporte, investir no transporte coletivo e corridas compartilhadas. Essas são algumas coisas que poderiam ser feitas para não, digamos que, solucionar o problema, mas sim para diminuir ele. Eu vou falar sobre os pontos negativos que as cidades desordenadas enfrentam. Primeiro, infraestrutura deficiente, congestionamento de trânsito, habitação precária,
degradação ambiental, serviços públicos insuficientes, desigualdade social, risco de desastres naturais, problemas de saúde pública, violência e criminalidade, dificuldades econômicas. Eu acho que tudo parte da questão do planejamento, né? Se houvesse. A gente tem exemplos de cidades que foram planejadas, como, por exemplo, a cidade de Brasília, a capital, né, do Brasil. Elas são cidades que foram planejadas, né? Então, tem toda uma estrutura e dificilmente a gente vê algo relacionado a problemas. Também outros países, né, professor, que foram muito bem planejados. E também outros países, né, professor, que foram muito bem planejados. E, isso não acontece lá. Uma chuva de 100 milímetros vai alagar tudo. Não, lá não acontece isso. Pois é, um país muito bem desenvolvido. E eu acho que, o Brasil também deveria ser assim. Isso, como eu falei, tudo questão de planejamento. Inclusive, a gente passou recentemente por alguns episódios, né, no Rio Grande do Sul, e aí tem até algumas propostas, digamos, sustentáveis, viáveis, que, quando aconteçam novamente esses episódios drásticos, possam ser usados para mitigar os problemas. Porque sempre vai existir, de fato, sempre vai existir esse risco. Porque a cidade ela foi construída à beira de um rio. A cidade de Porto Alegre ela foi construída à beira de um rio. Então, quando aquele rio sobe o nível, infelizmente, todo o centro da cidade vai ficar inundado, infelizmente. E as pessoas também têm que organizar bem direitinho, porque jogam lixo em canto que não é para jogar, tipo em rios, em bueiros. Aqui em Cajazeiras tem a Praça do Bueiro ali, na pista. E eles jogam muito caixa, papel. Ali, quando chove, o povo sofre muito na hora de passar lá, quando chove. Acaba com as lojas e prejudica muito, é um caos lá. As práticas sustentáveis, elas não vão garantir que o problema não aconteça, mas elas vão minimizar o problema. E eu acho que acontece de uma forma não tão severa, né? Perfeito. Agora, para finalizar, revisando o que as meninas falaram, existe um problema que não tem tanta atenção dos responsáveis e a sociedade meio que já se acostumou com esse problema, tanto que tem pessoas que ocupam de lugares inapropriados, como as favelas, né? E existe uma solução para existem as soluções para esse problema, como as Smart Cities e as cidades planejadas, mas não dão conta 100% do problema. Não é algo que vai resolver 100%, tanto que existem lugares que são totalmente afetados, como as favelas, como eu já falei, cidades normal, e também as áreas urbanas, né? Isso, comunidades, por exemplo, que ficam próximo a rios, barragens, né? Principalmente barragens na região do Brasil, prejudica, né? A gente já teve acidentes, infelizmente, a gente já teve acidentes relacionados a barragens, como a de Brumadinho, que eu não sei se foi no ano passado ou foi no ano retrasado, 2019, né? Enfim, já faz um bom tempo, então, né? Infelizmente, antes da pandemia mesmo. Então, assim, é tudo questão de planejamento e dar valor à ciência. É tudo questão de planejamento e dar valor à ciência, tá? Então, a falta de organização quando essas cidades elas são construídas é muito grave. Acaba sendo muito grave porque traz, sim, querendo ou não, muitos problemas para a sociedade. E pessoas que, às vezes, não têm condições financeiras, que passaram muito tempo da vida delas trabalhando para conseguir aquilo, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, eles perderam muitas coisas, que para muitas pessoas pode ser besteira, mas para eles são muito importantes, porque eles conseguiram lutando e acabaram perdendo, por falta de organização da cidade. Isso, e o mais importante, perderam parentes, né? Pessoas, então, crianças, animais, enfim, foi muito drástico. Eu acho que não é nem tanto pelo bem material, não é. É pelas pessoas, pelos animais, porque a gente cria um afeto muito grande com aquilo tudo, com os animais e, sim, com as pessoas que não são da nossa família e que são também. E, a gente que está de longe, a gente sente muito também pelas pessoas. E,
Essas tragédias, quando acontecem, o Brasil todinho se locomove, né? Tipo, se comove, quer dizer. O Brasil todinho se comove com tudo isso e, tipo, fica sendo uma das coisas mais comentadas no Brasil. E eu acho que, tipo, não deveria ser comentada antes disso acontecer, deveria ser avisada antes disso acontecer, para que a gente pudesse criar alguma solução para, não digo, tipo, fazer com que isso não aconteça, porque não tem como, infelizmente, pelas coisas climáticas, né? Mas a gente deveria criar alguma coisa para minimizar isso, para que ajudar as pessoas. Tem que ter uma atenção, tanto ao Rio Grande do Sul, mas não só lá, mas como em outros lugares também que sofrem esses problemas, né? Mais alguma coisa, meninas? Só isso mesmo? Parabéns ao grupo, tá certo? Uma salva de palmas para vocês. E até o nosso próximo episódio do podcast. Um abraço.